pessoal, sejam muito bem-vindos ao 10º episódio do OvelhiaCast. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Sabrina Fonseca, sou a host do podcast e responsável pela VNA Agência, que está promovendo este podcast para contar histórias incríveis de grandes empreendedores. E hoje nós vamos contar algo que para todos os empreendedores é importante. Vamos falar sobre saúde mental. Nós estamos aqui com a psicóloga Estefânia Coelho e ela vai contar um pouco sobre essa vivência que hoje em dia, né, na verdade, está em alta, falar sobre saúde mental. Todo mundo fala um pouquinho de saúde mental, mas de fato, como que isso interfere na nossa vida como empreendedor e como que a gente pode ter uma vida mais leve com 1 milhão de pratinhos para a gente poder equilibrar. Então, Estefânia, seja muito bem-vinda ao nosso episódio aqui. Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Gente, eu tenho certeza que vai sair muitos insights aqui, muita conversa boa, porque saúde mental todo mundo precisa. Todo mundo, né? Inclusive psicólogo. Exatamente. E a Estefânia, ela é psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental, né? A terapia TCC, né? Que eles chamam. E para os íntimos TCC. Para os íntimos. E ela também criou o conceito de produtividade leve, que a gente vai abordar mais, porque fala exatamente sobre isso, para como nós, mulheres, principalmente, que somos mães, não, gente, eu ainda não sou mãe, mas mulheres que são mães, que são empresárias, são filhas também, que precisam de cuidar muitas vezes da família, são esposas que têm questões de casa também. Como que a gente pode trabalhar tudo isso e ainda ter uma vida mais leve? Então ela criou esse conceito, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes, é claro, eu queria que ela contasse um pouquinho da sua história. Fique à vontade. Obrigada. Então, como você disse, sou psicóloga clínica, estou na atuação desde 2018. Eu sempre gostei muito de trabalhar de forma autônoma, então quando eu falo do meu trabalho, eu acabo focando mais nessa área empreendedora, né, do que de fato a psicologia. E o trabalho autônomo, eu sempre, acho que como qualquer empreendedora, buscar crescer, buscar alcançar novas... Expandir, né? É tão gostoso, né, que acho que... É o que motiva a gente, não é? É o que motiva, dá gás, acho que faz parte da nossa personalidade. E na psicologia eu me encontrei demais. Eu comecei a trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar muito nichada, né? Então, no início da minha atuação, eu trabalhava com relacionamentos amorosos. Olha! E é uma área que dá muito paciente. Por incrível que pareça. Talvez ninguém perceba isso, mas... Então, desde o início da minha formação, eu comecei a ter uma demanda muito grande de clientes, de pacientes. E aí juntou, né, com essa coisa de querer trabalhar muito, querer crescer. Então eu fui empreendedor também não tem limite, né? Não tem. A gente quer ir, céu é limite. E eu trabalhei muito nessa área de relacionamento no início, sempre para o público adulto, né? E acabou acontecendo algumas coisas no meio do caminho e hoje eu trabalho somente com mulheres autônomas e dentro dessa abordagem de produtividade leve. E já aproveitando, o que seria essa abordagem? Por que na verdade você criou essa abordagem? Isso, a abordagem eu falo abordagem, né, mas é um nicho, na verdade, de produtividade leve, justamente por eu ter chegado em um nível de exaustão no meu trabalho, em que eu percebi como que, às vezes, a gente buscar correr dentro desse empreendedorismo, dentro da nossa carreira, a gente buscar correr demais acaba atrasando a gente, ou atropelando tudo, ou, de fato, faz a gente alcançar aquela linha ali que a gente está desejando, mas não chegar lá bem, para usufruir daquilo tudo que você estava querendo. E tropeçando aí nesse campo da exaustão, eu consegui ver que tem outras maneiras, tem outros caminhos mais saudáveis. Isso impactou a minha vida e aí eu quis passar isso para as outras mulheres. Não teve jeito. Saiu de uma coisa, igual no início, era uma coisa nichada, o relacionamento, quero trabalhar, quero crescer. Saiu disso e foi para propósito. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Você passou. É. Você sentiu na pele. Isso. Eu não quero que ninguém passe por isso. E aí, quando eu vi que tem como você ser produtiva de uma maneira constante e tranquila, sem neura, e não perder o ritmo, né? Não deixar de ser produtiva, não é ser preguiçosa, ser mole, ser nada do tipo, porque quem é empreendedor também não quer ir por esse caminho. Nem tem como. Nem tem como.
Quando eu vi que isso era possível de uma maneira sustentável e saudável, eu pensei, eu preciso passar isso pra frente. Isso. Legal. E aí já entra a questão também de produtividade, porque hoje em dia o pessoal acha que produtividade é você ter a agenda cheia, é você não conseguir parar para fazer nada. Ah, meu dia foi produtivo porque eu fiz 1 milhão de coisas. E a gente sabe que não é. Não é. Então, qual que é o termo, assim, da produtividade? Quando você pega alguma empreendedora, fala assim, meu dia foi produtivo, foi, o que você fez? Eu fiz isso, fiz aquilo, você descansou? Não, então seu dia não foi produtivo. É a tal do checklist, né, gigante. Nossa! Eu particularmente amo checklist. Eu não vivo sem também. Mas o gigante é aquele que você olha assim e vê que, nossa... É porque você sabe que não vai dar conta de fazer aquilo ali. E parece que você quer ver isso torturar, porque eu não consegui preencher nem 30% daquilo ali. Você coloca, você sabe que humanamente é impossível cumprir isso dali. Tipo assim, você consegue fazer 3 tarefas grandes no seu dia, mas você coloca 15. Aí você chega no final do dia e você fala, não fiz nada. Sendo que você fez 3 tarefas ali importantes, né? E você olha para aquilo e pensa, nossa, mas eu fui falha, procrastinei. E não para ver o que você fez de fato, né? E é muito mais sobre qualidade do que quantidade mesmo. Então, realmente, ainda tem essa ideia, porque a gente saiu de uma onda muito forte recentemente de não todos os coaches, né? Tem muito, eu gosto, já fui em muitas sessões de coach, acho bacana, mas tem muitas pessoas, né, que acabam agindo de má fé. Então, teve muito essa onda de foguete não dá ré. Então, associou muita produtividade à agenda cheia. E, na verdade, a produtividade ela é muito mais sobre propósito. O porquê que você está fazendo aquilo ali. Aquilo que você está fazendo está te levando para onde? Está levando você para mais perto mesmo daquilo que você quer ser? Por que você quer ser isso? Isso tem a ver com seus valores, com seus sonhos, com as suas metas, o seu objetivo de vida? Ou somente com aquilo que as pessoas estão falando que é sucesso, aquilo que a pessoa está falando que é legal. E aí, às vezes, o seu imenso checklist está cheio de coisas que não tem nem a ver com o seu propósito. Então, a produtividade está na qualidade a ponto de você saber ali em o que é prioridade para hoje. Posso ter realmente uma lista enorme ali, talvez por... falta ali um pouquinho de gestão de tempo, um controle maior, mas beleza, se eu souber que, ok, isso aqui é só para me guiar, eu não estou me cobrando a realmente ser produtiva só se eu fechar esse checklist. Eu preciso consciência. Isso, sabe onde que eu vou pôr energia para hoje, o que é realmente essencial aqui. Se eu conseguir fazer os paralelos, ok, que dia maravilhoso. É um bônus, né? É um bônus. Se eu conseguir fazer só o principal e sobrou um monte, ok, que dia maravilhoso também. É reconhecer as vitórias, né? Reconhecer as vitórias. Todos os dias vão ter vitória. Todos os dias aquele 100% seu vai ser diferenciado. Nossa, isso é fato, porque às vezes a gente coloca... Realmente, eu comecei assim, de checklists gigantescos, até eu compreender que isso não é produtividade. Não é. Eu colocava... Tinha gente que ria e se orgulhava. Tipo assim, queria ser como eu. Eu falava assim, gente, não. Eu fazia umas listas, assim, de várias coisas que eu tinha que fazer, porque às vezes eu esquecia mesmo. Então, eu anotava no caderno. Sim. Dava 3, 4 folhas de tarefas pra eu fazer. Gente, sem zoeira. E eu postava, tipo assim, tem só isso aqui pra eu fazer. As pessoas achavam que eu trabalhava muito. De fato, eu trabalhava na época que eu comecei. Eu vou até depois entrar no assunto aqui. Mas não era que aquilo ali eu ia fazer tudo num dia só. Mas por um bom tempo eu queria, assim... O máximo que eu conseguisse, eu trabalhava, virava noite trabalhando, gente, virava noite. Hoje eu não faço isso, e aí eu vou entrar num assunto que eu até comentei no último podcast, que a gente que está empreendendo, no início da nossa carreira, não tem como, a gente acaba se sobrecarregando. Sim, você se joga mais ali, né? Então, é um filho novo que está nascendo. Exato, e é normal. Eu falo assim, a gente tem que passar por isso. Não tem como a gente querer, no início da nossa carreira, a gente ter um equilíbrio 100% de vida saudável e empreendedorismo. Porque a gente passa por fases. Eu passei por essa fase, você passou, que chegou na sua exaustão também, e a gente vai falar sobre isso também. Mas, para quem está começando a empreender e não quer perder esse fluxo, tipo assim, eu não quero pausar para ter que parar
para cuidar da minha saúde, digamos assim. Qual que seria o melhor conselho para esse jovem empreendedor que está começando? Para quem está começando agora, realmente é que nem você falou. Eu associo muito o início como se a gente tivesse... Na verdade, sempre eu vou olhar o nosso negócio como um filho. Para mim, eu tenho lá meu bebê lá de 1 ano e tenho o meu negócio. São 2 filhos, eles são irmãos, eu tô vendo eles crescerem juntos, entendeu? E a gente quer investir igual a gente investe em um filho, a gente quer ver ele evoluir. Então, no início da carreira, a gente está até mais empolgado também. A motivação é maior. Isso, já é diferenciado por aí. A gente aguenta um pique maior porque a gente já está com mais energia, a gente está empolgado. É aquela coisa que a gente começa a estudar mais, ter mais ideias, estar mais criativo. Verdade. Então, de bônus, a gente já tem esse gás. Porém, todavia, entretanto... Depois... O que acontece? Tem coisas que são básicas. Pausas no dia. Eu acho que independente se você está no início da carreira ou no final, inserir pausas no seu dia, nem que seja de 15 minutos para você sentar e tomar um café, já é uma coisa para você desacelerar. Não esperar um final de semana chegar, ou um sábado, só para você parar ali um pouquinho. Todos os dias tem como você parar um pouquinho. Então, nesse início de carreira, tudo muito agitado, mesmo muitas ideias, muitas coisas ali para dar início, para criar, para desenvolver, mas, poxa, numa rotina organizada, você consegue colocar uma pausa, você consegue ter um momento para você exercitar também, que já solta um pouco daquela energia. Porque é interessante, igual eu falei, a gente tem esse gás, a gente tem essa criatividade, justamente quando você pausar esses 15 minutos, não ficar com neuro de, meu Deus, eu tô perdendo tempo. Quem tá no início de carreira tem isso. Sim, eu tô começando agora, eu não tenho posso que estar correr. aqui. Tá correndo com quem, gente? Né? Trabalha enquanto eles dormem. Quem são eles? Vai dormir também, você pode dormir. Você deve dormir. Então, se você entender que você não tá atrasado, você tá desenvolvendo, você tá no tempo certo, você tá no seu ritmo, você está onde você deve estar, você coloca essas pausas e saiba que é justamente essas pausas que vão dar mais gás, vão dar mais criatividade, porque o seu cérebro vai respirar. Então, quando você sentar para voltar a trabalhar, ali naquele ritmo frenético que você tá, sua mente vai estar muito mais com oxigênio. Isso é verdade. Eu que trabalho, por exemplo, na frente do computador o dia inteiro. Tem que parar um pouco. Gente, é cansativo. Dói isso aqui, ó, na gente. O corpo fica doendo. O punho, fica doendo. Tudo dói. E aí, a cabeça da gente, lógico que dói. As vistas doem. Você fala assim, gente, parece que eu vou surtar aqui na frente desse computador. É o corpo dando sinal. O corpo conversa com a gente. Conversa. A gente tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu falo, já até falei em outros podcasts, uma coisa que eu adoro fazer quando eu tô assim, que mesmo eu estando no meio do empreendimento, eu falo que eu já não tô mais no início, eu tô no meio. Eu gosto de parar e arrumar a casa. Tipo assim, não faxinar, né? Tipo assim, vou organizar ali, passar uma vassoura, um aspirador, limpar. Porque eu trabalho de casa, então eu tenho essa liberdade. Eu lavo um quintal, vou regar a planta. Porque isso realmente entra um oxigênio na cabeça e você volta mais tranquila. Eu sempre falei assim, gente, é normal, no início a gente trabalha muito. Quando eu comecei, eu trabalhava de CLT, ainda comecei a empreender, fazia freelancer de outro negócio, trabalhava finais de semana em outro negócio. Aqui, eu tinha pior do que o Julius. Eu tinha uns 5 empregos, digamos assim. E eu tinha que dar conta. Eu tinha acabado de casar, eu tinha uma casa ainda para tomar conta. E assim, foi um turbilhão de coisas. E sabe o que eu vejo hoje? Isso aí você vai depois me explicar. Naquela época, eu não dava ansiedade. Tipo, não dava ansiedade, né? A gente não sabe se dava. Eu não via como o meu corpo, assim, ansioso. Parecia que eu tinha tanta coisa pra fazer que eu não tinha espaço pra isso. Hoje, eu tenho mais ansiedade, mais preocupações, trabalhando menos, se for considerar, do que naquela época. Me explica, tem alguma explicação pra isso? Tem mais de uma explicação. Adoro, vai. Pra entender. Uma é a principal, porque igual você mencionou aí, do corpo conversar com a gente, né? Ele tem um limite até onde ele aguenta. Então, no início, às vezes a gente pode estar sendo tóxica com a gente mesmo, mas o corpo vai segurar a onda. Porque, segundo ele, você vai parar uma hora. É só comentando. Ele vai falar assim, E aí, o que acontece? Com base, você vai insistindo nessa demanda, eu dou conta, eu consigo, eu vou conseguir, eu tenho
que dar conta. E aí você vai jogando. Até ali o seu corpo vai sustentar. Só que ele tem um limite. O seu limite é um, o meu limite é outro, do pessoal que está assistindo é outro. Cada um vai ter um limite diferente, de acordo com a sua criação, de acordo com a sua experiência de vida. Cada pessoinha, assim, é preciosa de uma forma diferente, tem uma história. E aí, chegando nesse limite, próximo desse limite, porque o limite é o burnout, é o fundo do poço. Burnout não é uma só crise de cansaço, ansiedade, não, é fundo do poço. Então, chegando perto desse limite, é quando já tá chegando assim, sabe? De tudo que você fez. E pode levar anos isso. Você vai então, quando chegar... alimentando aquilo ali sem saber. Isso, quando chegar perto desse limite, que começa dor de cabeça, estresse. Algumas pessoas vão querer se isolar. Quer ver ninguém hoje? Aquela pessoa que costumava sair tanto. Ai, quer ver? Não tô aguentando falar azar na minha cabeça. Ô, gente. Aquela pessoa que é comunicativa. Deixa eu... Vou fazer um diagnóstico aqui agora, então. Deixa eu pegar meu cartão. Porque isso a gente vê muito, principalmente na galera do marketing, né, que é a minha área normalmente, a gente fica muito exausto, muito rápido. E a gente trabalha com comunicação e a gente não quer se comunicar. Criatividade o tempo todo, ouvindo, conversando o tempo todo. O tempo todo. Exige muito de vocês. É obrigatório respeitar o seu corpo e colocar limites, porque o seu trabalho por si só já é... mental, sempre mental. 100%. Nossa senhora, e cansa, tá, gente? Cansa, porque tem dias que você fala assim, e hoje eu respeito. Hoje, graças a Deus, né, eu construí também a empresa para que ela pudesse trabalhar mais sem a minha presença. Isso é ótimo, eu vi isso mesmo. Porque eu sozinha, ou eu iria realmente chegar no burnout sozinha, ou eu não conseguiria fazer. Teve uma vez, eu não esqueço, foi quando eu contratei a Poli, tá, gente? Eu falo isso para todo mundo. A Poli tá sempre aqui no nosso bastidor, porque eu fazia o atendimento no WhatsApp da agência. Chegou num ponto, Stefania, que eu não queria abrir o WhatsApp. Me dava crise de ansiedade. Quando chegava mensagem de cliente, gente, é cliente. Eu tava dando um troço. E não é porque eu não gostava dos meus clientes. Pelo contrário, eu amo todos. Mas aquilo ali tava me dando uma angústia. E aí teve um dia que eu deixei no modo avião e fui dormir. Eu simplesmente fiz de conta assim, ó, não quero saber de nada. Eu desliguei tudo e fui dormir. Aquele dia eu falei assim... Eu preciso de alguém. Nem que eu fique falida não, né? Mas tipo, nem que eu não ganhe nada, eu fique sem lucro nenhum durante um tempo, mas eu preciso de alguém para poder me ajudar. É a frase que eu costumo usar, né? Que sozinha a gente pode até ir mais rápido, né? Mais acompanhada a gente vai mais longe. Nossa, muito mais longe. Tá? É isso aí. E aí a gente tem esse apoio, porque... Um dia a Poli não vai estar legal. Então eu posso ser um apoio para ela. Outro dia eu que não vou estar bem. Pode ser uma outra pessoa da equipe. E tá tudo bem, porque a gente não é 100% todos os dias. Exatamente. Na maioria, embora a Poli sempre tá muito simpática. Viu, Poli? Elogios. Ela realmente, ela é 100%. Ela pode estar mal no dia, mas ela com vocês. Por isso que é bom ter um atendimento, gente. Entendeu? Eu sempre vou falar. Porque a gente, como empreendedor, a gente tem que realmente... terceirizar. Tem, e a gente não dá conta. E o que leva também uma questão que é muito do empreendedorismo, o fato do perfeccionismo. Perfeccionismo faz a pessoa, o empreendedor, às vezes não querer terceirizar, porque não vai fazer do jeito que eu faço. E não é pra fazer mesmo. E é pra fazer melhor. É pra fazer melhor. Por isso que gente, eu quase que eu prego assim, ó, na minha testa. Terceirizem tudo que vocês puderem. Porque foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Né? Melhor coisa, eu falo. Não tenham medo. É difícil encontrar gente. É difícil mesmo. É difícil encontrar qualquer coisa. É difícil encontrar cliente. É difícil encontrar colaborador. Lidar com o ser humano é difícil. Justamente por causa essas questões da nossa vida pessoal. Uma hora, igual você mencionou, uma hora não vai estar bem, outra... se você não quer passar raiva, então contrata uma inteligência artificial. Aí fica robótico lá, aquela coisa. Só que nunca vai ser igual uma pessoa. Porque quando a gente lida com pessoas, a gente entende. A gente tem a empatia mesmo, entender as situações. Porque já aconteceu e acontece casos de alguns clientes estarem mal, acontecer alguma coisa pessoal, mandarem mensagem, não poder. A gente consegue lidar com isso. Mas beleza. Falando agora de burnout. Você falou que burnout é chegar no fundo do poço. Chegar no fundo do poço. O que seria se chegar no fundo do poço? Sabe quando você tá cansado, você trabalhou muito em um dia, e aí você percebe que, poxa, essa semana foi puxada, e aí você tira um final de semana ali, dorme ou sai, quem gosta de sair, né? Tem gente que descansa saindo. Sai, vai para um parque, ou vai curtir alguma coisa que gosta, vai beber, e volta renovado. Você tava cansado. Beleza. Quando a pessoa chega no burnout,
ela pode fazer o que quiser. Ela vai dormir, ela pode dormir 10 horas seguidas, ela vai acordar morta de cansaço. Ela vai perder prazer naquilo que ela tinha prazer antes. Se ela gostava de se arrumar, ela não vai se arrumar. É aquele sintoma depressivo. É aquele não querer se arrumar, não ter prazer em conversar com as pessoas. A sua vida, ela fica cinzenta, sabe? No meu caso, teve até paralisia. O corpo, ele chegou a ficar tão esgotado que ele parou de mexer. E chega nisso mesmo, sabe? O corpo, ele simplesmente fala assim, eu vou parar porque eu falei o tempo todo para você parar e você não quis. Então, eu sozinho me controlo. Então, meu amor, beijo, estou parando. E aí a sua cabeça doentia não para junto com o corpo. É o corpo que para. A sua cabeça fica ali, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. E o seu corpo simplesmente não vai reagir. O que aumenta a autocobrança, aumenta a ansiedade e você só vai caindo assim. Como se o fundo do poço pudesse ser mais fundo ainda. Você falou que isso aconteceu com você. Comigo, experiência. E como que foi? Porque entra um dilema, né? Você é psicóloga. E a vergonha, totalmente bobeira pensar nisso, mas eu pensei, nossa, sou psicóloga. O que seus clientes vão pensar? O que meus clientes vão pensar? Nada. Aí vem a mais cobrança ainda maior. Mas, assim, uma paranoia total, como se o médico não pudesse passar mal, né? É isso que entra muito. É igual a gente falar, o marketing tem que ter a rede social dele preparada. Às vezes a gente também não dá conta de fazer. O nutricionista, às vezes, não come certinho todas as vezes. Não come, exatamente. São pessoas. Exatamente. E é isso, o médico, ele pode passar mal, ele pode precisar de um outro médico, assim como o psicólogo também. O psicólogo pode tirar alguém da depressão e entrar numa depressão, porque depende da nossa história, do nosso contexto, tanto que o psicólogo precisa fazer terapia. Assim que entra na faculdade de psicologia, é uma das primeiras coisas que a gente faz, já é entrar em terapia. Não dá pra gente ficar fazendo terapia da gente mesmo. Não. Porque a gente vai estar lidando com os nossos medos, com as nossas dores, a minha criação também. Todo mundo tem uma história de criação que levou eles a ter tal comportamento na vida adulta. Eu tenho também. Você nunca vai ter um ponto de vista diferente do seu. Então, você nunca vai se tratar, digamos assim, se você fizer a sua própria terapia. Vou separar o racional do meu emocional. Não dá, não funciona. Não tem umas perguntinhas que você faz, porque até mesmo as perguntinhas a gente burla, entendeu? Eu já fui no psicólogo, até mesmo as perguntinhas, às vezes você fica com vergonha de responder uns negócios, aí você escreve errado. É errado assim, né? Você escreve o que não é. Então, imagina você com você mesmo. Não vai funcionar. Então, teve no início, assim, essa rigidez de admitir que eu cheguei a dar burnout depois, né? Depois que eu já tinha passado, porque no início lá eu estava na fase depressiva, encerrei os atendimentos, e aí que eu fui tratando, fiz terapia também, quando foi diagnosticado burnout. Fui saindo disso, fui me interessando pelo assunto depois, talvez por ser psicóloga mesmo, ter visto como funcionava, fui me aprofundando no assunto e falei assim, tá, agora eu quero muito levar isso para as pessoas, mas, nossa, as pessoas vão saber que eu dei burnout. Aquele medo. Aquele medo do julgamento, de mostrar fragilidade. E no início foi um pouquinho desafiador para mim, eu tive esse impasse, mas com certeza o meu desejo de nossa, ninguém tem que passar por isso. Foi muito maior. Eu realmente não quero que ninguém passe por aquilo. É como se fosse um trauma mesmo. Você pegou um trauma e tipo assim, gente, credo, coisa que ruim. Você não deseja nem pro seu pior inimigo. Você pode não gostar daquela pessoa, mas eu não quero ver ela passando por isso. Então foi muito nesse sentido. E a empolgação também de ver, tem como sair. Deixa eu avisar. E pelo fato eu ter passado por isso, eu fui enxergando e olhando com mais carinho, porque a gente vive numa bolha que a gente anda com pessoas parecidas com a gente. Sim. Então eu fui olhando com mais atenção que estava muita gente indo para o mesmo caminho que eu caí. Então a minha empolgação de mostrar, tem como puxar antes. Vai com calma. Tem isso daqui funciona. Olha, eu testei, deu certo. Então isso me fez mudar o meu nicho de atuação e querer mostrar mais esse tema para as pessoas. Nossa, arrasou. E foi daí então que surgiu a produtividade leve. A produtividade leve. Ela foi fluindo, assim.
Foi da sua vivência. Foi da minha vivência. Porque aí você tem realmente respaldo de estudo, que você depois você falou que acabou se aprofundando nesse assunto, e de vivência também. E hoje a gente vê muito falar, TDAH, ansiedade, burnout. Tem gente que não tem nem nada disso e ainda fica falando. A grande maioria. A grande maioria tem. Mas, um descuido ali, esqueci de um negócio. Às vezes é só falta de vitamina, gente. Às vezes você só tá precisando de umas vitaminas. Viu? Pois é, às vezes você tá colocando um diagnóstico que você nem precisa, entendeu? Tomando remédio, gastando dinheiro à toa. Às vezes você só precisa fazer um exercício físico, entendeu? Tomar água. Pois é. Ir pro sol. Ir pro sol. Gente, eu não sabia, eu descobri por causa do meu marido, ele falou que a falta de vitamina D leva a uma, não que leva à depressão, mas tem tendência a gerar uma depressão na pessoa. Sim. E aí eu falei assim, gente, preciso tomar muita vitamina D. Eu não quero ficar depressiva. Não, em terapia acontece muito, acho que é sobre isso. O fato de muita gente se autodiagnosticando, é muito comum chegar na sessão e começar a falar, nossa, tem que ver, porque eu tô com muita depressão, já sei assim, né? Eu tô com muita depressão, ou com certeza eu tenho TDAH. E antes de eu começar isso, eu falei assim, beleza, vamos fazer um check-up? Só me responde rapidinho, você tá fazendo exercício? Não. Mas você tá com alimentação bacana? Ixi, não. Você bebe água direitinho? Ai, muito pouco. Assim, então, vamos tentar fazer um check-up antes? E aí depois a gente olha direitinho essa questão. Pois exato. Eu falo, meu irmão, ele tava assim, ele tava se sentindo meio isolado, assim, queria ficar só isolado e tal. Vivia dentro de casa só com o negócio fechado no quarto, não saía pra nada e tal. Foi fazer exame de falta de vitamina D. Tomou, recuperou ali acima do normal, porque tem o normal, a gente sempre fala assim, gente, tem que ser acima um pouquinho. Acima, sim. O normal é básico, é pra você viver normal, mas você precisa de mais. Então ele tomou vitamina D constante. Já deu um up, mas o que acontece? Que a gente tá falando, às vezes nessa lista enorme de checklist, cuidar de você não tá ali, porque eu vou perder tempo. Vou perder tempo, beber água, pra quê? Tem muita coisa pra fazer. Se eu beber água, eu vou ter que parar pra ir no banheiro. Não tô não. Eu já ouvi falar isso, acredita? Se eu beber água demais, eu vou ter que ficar no banheiro o tempo todo, vou perder tempo. Já ouvi também. Quando eu ouvi isso, eu fiquei assim, pessoal, tá faltando os parafusos na cabeça, só pode. Eu falei assim, gente, não, tem limite pra tudo, tem limite. E é complicado, porque eu falo que hoje eu tô num nível de ansiedade mais elevado, até porque as preocupações aumentaram, as responsabilidades, né? Aumentou muito. E não que é normal, é comum. Você vê muita gente do mesmo jeito e a gente tenta lidar de várias formas, mas eu nunca deixo de fazer um exercício físico, por exemplo. Eu tenho uma alimentação mais saudável, uma alimentação que... significa que você não come lanche? Claro que não, né, gente? Mas eu não como lanche todos os dias, eu não peço um iFood todos os dias. A água tá sempre ali, então é um controle maior do externo para o interno ajudar. Mas mesmo assim, a gente ainda tem as ansiedades. Não significa que eu vou resolver tudo. E você mencionou sobre, né, a ansiedade de hoje ser diferente de quando você começou. E o segundo ponto seria... É verdade, esqueci. E talvez a gente tenha TDAH também. Esquecemos, né, velho? Diagnóstico de TDAH. Mas aqui, estamos voltando e finalizando a conversa. O segundo ponto, que é muito constante também, é o fato da autocobrança. No início da carreira, às vezes você comemora por R$100, os primeiros R$100 que você fez de um jeito tão lindo, seu olho brilha. E aí depois de anos você fez 10 mil e tipo, em um dia, e você fica, meu Deus, eu tenho que fazer mais. Só que o jeito que você comemorou com R$100 foi tão assim... A autocobrança, ela vai aumentando com base, você vai tendo mais status, você vai conquistando. Nossa, isso é muito verdade. Porque a gente vai alcançando aquilo que a gente queria e chega num ponto que a gente fala assim, já tô... Já ok, é isso, vamos pro próximo, mas o próximo já não tem mais interesse. Triste. É triste. E gente, eu sempre vou falar que eu vivo isso porque, de fato, eu sou a pessoa assim, que eu empreendo, então eu tenho ambições, eu tenho vontade de crescer. Só que é totalmente diferente a minha ambição de quando eu comecei. Gente, quando eu comecei, nada me barrava. Nada. Eu queria mudar o mundo. Hoje em dia eu quero mudar o mundo, mas é tipo assim, a passo de tartaruga, entendeu? Hoje tá mais devagar. Não significa que mudou as ambições, mas a gente vai cansando. E eu fico preocupada como mulher, como empreendedora, porque eu quero ser mãe. Você já é mãe. Eu vou entrar nessa parte da maternidade, porque é mais um pratinho pra eu dar conta. E eu preciso de estar bem, psicologicamente, fisicamente,
para poder criar uma outra pessoa. Total, você tem que estar inteira ali pra Inteira. E ele. como que você lida sendo mãe, psicóloga e também ajudando outras pessoas nessa mesma situação? Quando Ai, nossa, eu agradeço tanto por ter mudado o meu estilo de vida antes de ser mãe, porque fez total diferença. Acaba que, se eu não tivesse mudado esse estilo de vida, talvez eu iria aumentar o meu fardo e isso ia respingar de uma forma negativa em cima do meu filho. O filho da gente sente quando a gente está fazendo as coisas às pressas, quando a gente está a gente está rápida, ele sente. Ele sabe quando a mãe está presente e quando você está no automático. Então, graças a Deus, o fato do João Miguel ter entrado na minha vida, ele foi mais um motivo de eu entender que eu preciso viver o momento presente e desacelerar. Foi mais um motivo para eu estar ali consciente e não foi um peso para mim, mas porque eu já tinha mudado essa concepção, esse entendimento, né? Porque se você não tomar cuidado, é mais um pratinho. Por isso que eu trabalho com mulher, porque a mulher pensa, a mulher empreende, cuida da casa, cuida de si mesma, quer ter uma alimentação, uma vida fitness, quem tem filho, tem vida social, quem tem espiritualidade, né? Tem área espiritual, quer participar. Nossa! É muita coisa. É muitas facetas, em cada uma você é uma pessoa diferente. Então, quando a gente vira mãe, a maternidade por si só, ela é cheia de demandas. Então eu tenho o meu tempo que é só com o meu filho e não me sinto culpada de não estar produzindo no trabalho, porque ali é o lugar onde eu não sou substituível. É eu. Você precisa de estar ali. Sim, isso vai marcar para sempre na vida dele. Vai formar um outro ser humano, você tem um dom de formar um ser humano ali, é maravilhoso. E é só você que consegue dar realmente o que a criança precisa. Sim, se você tiver com a cabeça de que, nossa, eu preciso ter a mesma produtividade quando eu não tinha filho, eu preciso seguir o mesmo ritmo, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, eu estou agora em um outro estágio da minha vida, o meu ritmo vai ser diferente, é autoconhecimento, o meu ritmo aqui vai ser diferente, agora eu vou encaixar conceito da maternidade na minha vida, está mudando. Não é para ter aquele pensamento, eu estou atrasada, bagunçou minha vida, eu preciso... Você é outra pessoa. Perfeito. É outra e tá tudo bem. Esteja aberta para essa nova fase. E são fases. Eu vejo muito, agora eu vou ter um filho, vou ter que mudar toda a minha vida. Vai. Tipo assim, é uma fase agora nova que você tá entrando. E a gente vive de fases, né? Isso, quando você era criança, você não passou por outra fase na adolescência, você não arrumou esse desespero. Depois virou a vida adulta. A rotina adapta, é uma coisa, agora é outra. Mãe, é outra fase. Outra fase. Acabam colocando muito peso, né? Sua vida acabou. As pessoas ficam pensando, ai meu Deus, e agora eu não vou conseguir fazer tal coisa. Como, né? O foco é empreendedora. Tem ainda, é maravilhoso, isso lindo, quem resolve viver da maternidade, mas tem a mulher que tem o propósito de trabalhar. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar. Eu não me vejo sem o meu trabalho e a gente consegue equilibrar isso. O meu propósito é o meu filho. O meu principal, eu considero que seja meu filho, minha casa, depois vem o meu trabalho. Mas isso não faz eu, não, agora que eu sou mãe, não tem trabalho. Vou viver só da maternidade como se fosse uma regra que todo mundo tem que se encaixar ali. Porque hoje criou muito isso. Na verdade, está voltando um pouco sobre essa questão do tradicionalismo. Eu vejo muito isso, pelo menos na minha bolha. Está voltando muito, que a mulher ela tem que ficar em casa, a mulher tem que cuidar dos filhos, e tá tudo bem a mulher que quer realmente viver assim, né? Mas a gente, igual você falou, a gente tem o que pesa, né? Você tem que... Ninguém tem que fazer nada. Tá ótimo, porque, nossa, acho lindo quem vive a maternidade 100% ali. E se satisfaz com aquilo, né? Isso, se satisfaz. Só que, ok, não julga quem escolheu o trabalho. E quem escolheu o trabalho, não julgue quem... julgue, gente. Não julgue ninguém. Porque eles começam a falar assim, mas tá em casa, só cuida do filho. Só? Gente do céu. Eu não tenho nem filho, eu tenho um gato. Eu já tô surtando com um gato dentro de casa. Eu falo assim, o quê? Não, se eu tiver um filho... Eu falei com meu marido essa semana, essa gata, um gato não, né? Eu só chamo de gato, meu Deus do céu. É fêmea? É fêmea.
Essa gata, ela tá me testando pra quando eu for mãe. Porque É um test drive. não tem condição. O bichinho, nossa senhora, às Você vezes vai dá chegar vontade. treinada. Eu falei assim, não, na hora que fizer coisa errada aqui, eu já sei como lidar, porque não tem cabimento. E tá tudo bem, eu falo que hoje eu também fui treinando a empresa para que ela pudesse caminhar mais sem a minha presença por causa disso, porque eu quero ser mãe, mas eu não quero ser uma mãe só mãe, eu quero ser uma mãe empreendedora também. Isso. E aí eu tenho que saber lidar os dois lados. E aí, né, passei por vários processos de contratação, de criação de processos, de realmente saber delegar, igual recentemente, né, quem me acompanha, recentemente não, já tem um tempo, eu passei mal, fiquei internada. Eu fiquei sabendo. Você também ficou internada, né, e a gente fica Ficou assim... ao mesmo tempo. É, verdade. E eu falo assim, se eu não tivesse gente na empresa, eu estaria pior, eu estaria dentro do hospital ficando assim, meu Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso resolver, cliente tá sem responder. Não, eu já sabia que eu tinha alguém por trás que poderia dar conta, né, não é dar conta 100%, porque nunca vai dar conta 100%, porque a gente ainda... Eu não sou uma grande empresa, mas eu tô caminhando pra ser, então eu falo assim, a melhor coisa, O negócio não parou. Eu volto a falar, deleguem, pelo amor de Deus. Acho que a principal mensagem é essa, né? Para você conseguir ter uma produtividade leve, aprenda a terceirizar, a delegar, a pedir ajuda no conserto. Exatamente. Né? E a gente sempre vai ter alguma coisinha que vai incomodar a gente, igual, por exemplo, eu lido muito com questões de críticas. Eu falo que eu preciso fazer terapia por causa disso. Porque eu sou muito difícil de aceitar a crítica. Aceito, por exemplo, se você não gostar do meu trabalho, você vai reclamar, beleza, eu vou aceitar. Mas às vezes eu levo isso pro pessoal, aí acaba com o meu dia. Aí, às vezes eu acho que eu não sei trabalhar direito, porque eu não sirvo para trabalhar no que eu tô trabalhando. Então isso, uma palavra gera um negócio lá na frente. Então assim, a gente reconhecer isso, pedir ajuda para trabalhar isso também, lidar, para que o negócio flua. Porque no fim das contas a gente tá trabalhando pelo nosso filho também. Igual você falou, o nosso negócio é o nosso filho. Então a gente tem que a gente quer ver crescer, né? Isso de lidar com crítica, fica com o pezinho ali na autocobrança, né? A autocobrança, às vezes a gente tem uma régua tão grande, a gente coloca um fardo tão grande que dependendo da crítica que a gente escuta, quando ela mexe muito com a gente, no fundo, é porque você projetou naquela pessoa uma coisa que você mesma está falando de si. Aí aquilo ali dói mais, né? Então, às vezes a autocobrança tá demais. Opa, deixa aquilo ali entrar, sair, você sabe quem você é. E falando de autocobrança, vou citar um caso que é comigo, que eu tô vivendo esse processo. Eu já fui uma pessoa mais produtiva e mais organizada na minha rotina. Eu tinha mais controle, eu tinha uma vida mais leve. Recentemente, eu não tenho tido mais essa vida leve por questões de trabalho. A responsabilidade aumentou, o trabalho aumentou. Então, eu não consigo mais ter a vida que eu tinha. E eu me cobro todo santo dia. E eu tento voltar à rotina que eu tinha e eu não consigo. Voltar à rotina que eu falo, acordar mais cedo. Antes eu acordava 6 horas, o dia começava. E hoje eu não consigo mais acordar cedo, porque assim, eu acordo 8 horas, assim, gente, já... pensando em trabalho, e eu peco muito, porque eu compartilhava muito sobre isso, e eu sei que eu consigo fazer aquilo, mas eu não faço. É horrível passar por isso, gente, é muito ruim. Isso acontece muito. Quando eu troquei de nicho, eu percebi que eu tinha que tomar muito cuidado com a minha linguagem, porque a pessoa que ela é muito acelerada... Por exemplo, se eu chego e falo assim, vamos ter uma produtividade leve. Esse nome já espanta quem é acelerado. Você é leveza. Eu quero ser leve, não. Não quero ser leve, nada. Não quero ser rápida, produtiva. E não é nesse contexto de ser leve, lerda, nada tipo, não. Mas um ponto que quando a pessoa chega no consultório e fala assim, nossa, eu preciso mesmo desacelerar, ela entende. Só que ela é tão acelerada que até a meta de desacelerar, ela coloca de um jeito frenético. Então, eu já sei o que eu vou fazer meditação. Nossa, que hora que vem essa paz espiritual, meu Deus? Nossa, Deus. Deixa eu ver o tempo. Aí eu vou colocar 15 minutos de meditação. Será que é agora? Nossa. Não vê até agora essa paz. A pessoa começa, nossa, eu preciso acordar cedo, ser mais leve, escutar os cantos dos passarinhos, eu vou acordar 5 horas, vou escutar os cantos dos passarinhos, você leve, você calma. Agora vai. Agora vai, bora. E ela transforma aquilo que ela dorme pensando nisso. Nossa, eu vou começar a ler livros, porque pessoas mais tranquilas precisam ler livros e tomar chá. E aí ela vai colocando um monte de meta, faz um checklist de como ter uma vida leve. Nossa Senhora! Então, olha como é que você está sendo rígida, até numa coisa que era para ser leve.
Então, tudo que você vai mudar na sua vida e você vai querer caminhar para esse ambiente mais tranquilo, mas sem deixar de ser produtiva, é passo a passo. Assim como na academia, você começa com um peso pequeno e vai aumentando do mesmo jeito. Então, se eu quero talvez acordar mais cedo, ter um momento mais tranquilo para não começar já no trabalho. Eu não vou começar, eu acordo 7 horas, eu não vou pular para 5 horas da manhã. Se eu acordo 7 horas, eu vou tentar acordar 6h30. Só que aí, quem tem essa personalidade acelerada pode dizer, mas eu tô perdendo tempo, tem que ser mais rápido, nossa, eu vou ficar de meia hora, vai dar em nada. Aí que tá o pulo do gato. Quando você resolve fazer as coisas passo a passo, você é muito mais rápida, muito mais constante. O problema não é você, o cérebro funciona assim. E eu posso falar, eu sou psicóloga, eu juro que ele funciona assim. Esse é o método. É esse. Então, o hábito, ele funciona a partir do momento que você tem constância. E a gente não consegue, no nosso cérebro, pegar mais de 3 hábitos de uma vez só. Então, se você quer mudar muita coisa de uma vez, até para desacelerar, até para ser mais tranquila, se você colocar muita coisa, você vai ficar dando voltas, o tempo está passando e você não vai sair do lugar. Isso é tanto para quem é frenético e quer desenvolver muita coisa ao mesmo tempo, tanto para quem quer desacelerar também, quer diminuir o ritmo ali do jeito certo. Se pegar muita demanda, muitas coisas diferentes, seu cérebro não vai fazer, porque ele não foi feito para ser assim, para trabalhar dessa forma. Tadinho no meu cérebro, ele já tá pedindo socorro, então. Tá pedindo socorro. Ele já tá aqui, olha o seu olho filha. piscando. Eu tô igual o burro do Shrek. Gente, não é fácil. Eu gosto desse assunto porque realmente eu já passei por esse processo de produtividade, eu fiz muita questão de autoconhecimento, me ajudou muito, foi o que me fez criar minha empresa, estar onde eu estou hoje, eu tenho muito orgulho. Sim. Só que eu entendo que o que eu estou passando é uma fase. Eu sei que eu posso sair dessa fase, mas às vezes falta aquele impulso também, sabe? Aquela coisa tipo assim, vamos minha filha, acorda, vambora. Só que às vezes a gente não quer, a gente tá realmente assim... Não vou dizer exausto, porque eu acho que eu não cheguei na exaustão, mas a gente tá cansado, porque realmente é muita responsabilidade. E só a gente sabe das responsabilidades. Porque abrir um negócio, gerenciar a equipe, gerenciar pessoas, abrir outro negócio, que eu tô empreendendo em outro negócio. Ô, gente, é tanta coisa na cabeça. Aí você fica, tem marido, tem casa, tem seus pais. Eu ainda dou catequese, então tem igreja. Tá vendo? É muitos papéis. É muitos papéis. E aí eu entendo que são fases. A gente fala assim, como é que você dá conta? Eu falo assim, gente, a gente não dá conta de tudo. De tudo, não. Nunca vai ter fases na sua vida em que você vai estar mais empreendedora do que esposa. Vai ter outra fase, você vai estar mais esposa do que empreendedora. Vai ter uma fase, você vai estar mais ali na catequese do que empreendedora. É porque nesse momento, nesse recorte, eu tô focando mais nisso. Então, não é que eu vou equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Eu tenho que entender que, humanamente, a gente pode pegar um pratinho, deixar aqui e rodar os outros. E aquele outro eu vou buscar, tá tudo bem. Eu não vou perder a minha vida se eu deixar aquele pratinho. Agora, eu vou perder a minha vida tentando rodar todos. Vai cair tudo, vai quebrar tudo. Uma hora cai. Uma hora cai. Aí é a hora que dá o burnout. Cai aí depois você vai perguntar. Aí depois você pergunta, por que isso aconteceu? Não tava fazendo tudo certinho? Tava. Aí vai ler um livro e acha que ler o livro resolve a vida, né, gente? É mais uma coisa que nós estamos fazendo ainda. Mas tá certo. Agora, pra gente já ir finalizando o nosso podcast, eu queria que você desse um conselho, então, para as mulheres empreendedoras que estão realmente numa rotina acelerada, uma palavra de conforto. Porque a gente passa por isso, vai passar igual a gente acabou de falar, são fases. Então, uma palavrinha de conforto para todas nós. Então. Bom, eu sou mulher, eu sou empreendedora. Eu sei o quanto você quer crescer, o quanto você quer conquistar. E eu concordo completamente com essa ânsia de chegar nos resultados. Só que viva o processo. Você vai chegar lá, mas chegue bem. Então, não precisa de correr até chegar nessa linha de chegada. Essa linha de chegada que você coloca, às vezes ela tá tão irreal. Vai andando, olha o processo, olha a estrada, olha o céu, olha as flores, você vai chegar. Você não está competindo com ninguém. A vida é aqui e agora. Você com certeza vai conseguir chegar no sucesso que você tanto almeja quando você entender que a sua vida é mais sobre propósito e não sobre correria.
Ai, arrasou. Isso realmente é um abraço pra gente, porque cada uma de nós passa por cada coisa e eu sei que você que tá ouvindo a gente aqui deve ter se identificado com alguma coisa que a gente falou e tá tudo bem, tá? Você tem apoio, você tem ela e eu já vou aproveitar para ela fazer o marketing dela, né? Já que ela é a solução dos nossos problemas, faça o seu marketing, onde que a gente encontra você para te acompanhar e saber mais. Eu vou deixar meu Instagram, é Stefânia Coelho, com S mudo, 2F. Lá eu tenho uma linguagem mais focada para vocês, mulheres empreendedoras. Trago leveza, muito aconchego e muita produtividade também. É isso aí, arrasou. Mas antes da gente finalizar, nós temos nosso mimo especial para deixar registrado esse dia. A Polly, nossa querida. Espero que você goste, porque realmente é um momento especial pra gente. Não sei fingir costume. A gente faz com muito carinho esse mimo para vocês levarem e guardarem realmente essa experiência aqui do podcast. Gente, pode abrir? Pode, claro, é seu, fica à vontade. Ai, café. Você gosta de café? Eu sou menina. Oi, gente, cafezinho é tudo de bom. Que lindo. Para participar aí da sua rotina matinal, entendeu? No seu cafezinho da manhã. Ai, que chique. Gente, ela é muito chique. A gente pensa com muito carinho esse kit realmente para lembrar da gente também, porque a gente gosta de compartilhar essas histórias para trazer um conhecimento a mais, porque é um fardo muito grande que todas nós carregamos e poder divulgar, dar um espaço para você poder compartilhar sobre isso, a gente fica muito feliz. E para você que nos acompanha, já sabe, o nosso Instagram é venier.agência e e o Instagram do podcast, onde você fica sabendo de todos os episódios novos que serão lançados, é venier.cast. É fácil, gente. Você pesquisou Venier, vai vir tudo lá e você segue tudo, compartilha e tá tudo resolvido, tá? Stefânia, muito obrigada pela sua presença, tá? Pra você que nos ouviu, espero que tenha sido um episódio enriquecedor, porque pra mim foi, porque eu sou o público-alvo da Stefânia, então pra mim foi, eu tenho certeza que pra você também tenha sido. E você que acompanha até o final, é claro, muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!